No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. É a unicidade de Deus aqui neste canal. Você que quer saber sempre, está sempre em contato com a mensagem da unicidade. Sabe, eu falava na palestra que a gente fez no sábado, dia 6 de setembro, que para a gente ser um defensor dessa doutrina, nós precisamos estar sempre em contato com a mensagem. Um dos requisitos, é estar sempre envolvido com ela. Nós não podemos deixar essa mensagem de stand-by, guardar para a gente no nosso coração e usar quando for necessário. Então, o nosso contato diário com essa doutrina é que vai também, esse é um dos fatores que vai nos fazer ficar mais envolvidos, mais por dentro, ouvindo um pregador aqui, outro ali, pessoas que têm compromisso com esta mensagem. E este compromisso, meu querido e amado irmão, é um compromisso de todos nós que conhecemos essa mensagem. Eu falava com um irmão esses dias, cada pessoa que conhece esta palavra, ela tem uma responsabilidade diante de Deus e diante desta geração. Cada pessoa. E por isso, por essa razão, eu convido você a participar, a ter um contato um pouco maior, 1h30 de mensagem, no próximo domingo. Eu escrevi o livro, para quem me conhece já me acompanha, sabe que eu escrevi o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Pois é, eu vou dar uma palestra no próximo domingo, às 4h da tarde, se programe que dá para você assistir a palestra e ainda ir para o seu culto, deixa tudo prontinho, de 4 às 5h30, tá bom? Às 5h30 da tarde. Você pode, e é convidado a participar desta palestra. Então é neste domingo, 4 da tarde, dia 21 de setembro, próximo domingo agora, garanta a sua participação nesta palestra, tá certo? Para que você tenha um contato, continue exercitando o seu contato com a mensagem. A pergunta da palestra é: por que João diz que o Filho que é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Por quê? A gente vai falar sobre este tema, responder essa pergunta, não com achismo, mas sim com a própria palavra de Deus vai responder por que o Filho que é o verdadeiro Deus. Se tem outro Deus fora de Cristo, esse Deus é falso, Mas por que ele faz tanta questão, o evangelista, em afirmar que é o Filho que é o verdadeiro? Isso é muito importante. E é bom que você tenha esse contato com a doutrina. Então eu espero você domingo agora. Garanta a sua participação. O investimento para participar dessa palestra é R$20. R$20 para ajudar na manutenção do nosso trabalho. Ainda não completamos para esse mês. Falta um pouquinho para a gente fechar esse mês de setembro. E por isso a gente vai fazer essa palestra, mas também o foco principal é o contato com a doutrina, o contato com você, semear a doutrina, e você vai receber o livro, o e-book. Você que não tem, você vai receber o e-book do nosso livro lá de brinde, tá bom? O investimento então é de R$20, você pode me chamar no privado, você que está com o meu contato aí, e peço que você também divulgue, Você que está no grupo, divulgue aí o banner nos grupos, tá certo? Traga mais pessoas para ouvir essa palavra, Porque o Filho que o pessoal tem muita dúvida. Por que o Filho? Então, pois é, participe neste domingo, tá certo? Bom, mais uma pergunta que tem a ver com esse tema é a que o próprio Jesus fala. Veja como é importante participar de palestras e de estudos. Ouça o que Jesus pergunta para os discípulos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Quem que estão falando? O que as pessoas estão dizendo?
E eles disseram, os discípulos, uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E te digo mais, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra, que pedra? Pedro, a Igreja Católica interpreta que essa pedra que Jesus está falando seria o próprio Pedro. Não, a pedra fundamental é a revelação que Pedro teve. Qual revelação que Pedro teve? Os trinitários dizem, tá vendo aí, a confissão de Pedro, né? Inclusive essa resposta de Pedro é tida como a grande confissão de Pedro: tu és o Filho do Deus vivo. E eu falo no livro, você vai receber, que participar da palestra, porque essa confissão de Pedro aí também é um dos detalhes que a gente fala, né? A questão do Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Tem um capítulo que eu falo, se eu não estou equivocado, capítulo 8, falo das filiações: filho do homem, filho de Maria, filho de José, filho de Davi, filho de Deus. É muito interessante essa parte, depois você vê lá. Mas veja que a pergunta inicial de Jesus é: quem dizem ser o Filho do homem? Essa é a pergunta central dele. O Filho do homem é quem? O que estão falando do Filho do homem? De Jesus homem, do Senhor Jesus. E as pessoas na época dele tinham vários relatos, como hoje nós temos vários relatos. Se você perguntar quem é Jesus para as pessoas, para várias religiões, enfim, para o incrédulo, para o católico, todo mundo, cada um vai dizer uma coisa. O que eu entendo com essa pergunta inicial? Quem dizem que eu sou? Que o Senhor Jesus está fazendo ali um questionamento a respeito do que os discípulos estão cientes que está sendo falado dele. Ele queria saber o que os discípulos estão inteirados do que estão se falando de Jesus. Essa é a primeira pergunta. Você, amigo ouvinte, você está ciente do que estão se falando dele por aí afora? Ou seja, faça um estudo dos conceitos que estão sendo disseminados, né? Espalhados acerca do Senhor Jesus. É isso. Quem dizem ser o Filho do homem? O que estão falando a meu respeito? Ele queria saber naquela época. E hoje? Será que essa pergunta não está atual? Será que nós não podemos atualizar essa pergunta? Falo para você, unicista, você que conhece essa palavra. Essa pergunta é tão viva quanto na época. Por isso ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não é para você entrar numa igreja trinitária e ficar confortavelmente lá, conhecendo essa preciosidade. Porque não tem para onde ir, não tem uma igreja unicista na sua região, não tem, e você está confortável com a doutrina, não quer nem saber o que estão se falando dele, e muito pelo contrário, você junta e ainda bate palma ainda. Está tudo bem para você, a sua responsabilidade nessa geração será cobrada naquele dia. Fato, a sua responsabilidade com essa verdade, com essa doutrina, será demandada de você. Lembre o que ele diz: aquele que é muito dado, muito será cobrado. Está sentado aí, não quer ser chamado de herege, não quer ser criticado, tudo bem, é um direito seu, mas saiba que essa geração, muitos dessa geração poderiam se salvar, mas estão se perdendo por causa da sua omissão. E aí depois a pergunta volta para os discípulos: agora eu quero saber o que vocês estão dizendo a meu respeito. Agora a pergunta é para eles, não é mais uma pergunta, você está por dentro que vocês estão falando de mim? Agora é vocês, e vós? E vocês, o que estão falando de mim? E você, povo unicista de Deus, que conhece essa verdade, independentemente da sua denominação, de como você vê uso e costume, como você vê tudo. Você está mais preocupado em falar de regras da sua instituição do que o seu RI, o seu regimento interno ensina. O que dizem, o que nós estamos dizendo, que eu estou falando aqui pelo Espírito,
Não leva para a carne o que eu estou falando. Não leve para a carne o que eu estou dizendo. E o que nós estamos dizendo, o que vós dizem, o que vocês dizem que eu sou. E aí veja que a pergunta inicial é: que dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta de Pedro é dizer que o Filho do Homem é Deus. Porque essa expressão, Filho do Deus vivo, ela está indo muito mais além da questão da humanidade do Senhor Jesus. A resposta de Pedro é: o Filho do Homem, porque a pergunta inicial era essa, quem dizem ser o Filho do Homem? E você está falando o que a respeito do Filho do Homem? É a mesma pergunta. Que o Filho do Homem é Deus. Esse Filho de Deus aqui, o Filho do Deus vivo, está dizendo que há algo divino. Por isso eles ficaram atônitos quando ele acalmou o vento e a tempestade. Quem dizem, né? Como é que é? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E vocês, quem dizem que eu sou? Estão falando o que a meu respeito? Ou você está só preocupado em dizer o mesmo que todo mundo diz? Você, pastor, você diz mais do mesmo? As suas mensagens no culto são mais do mesmo? Se nós pregarmos mais do mesmo, nós estaremos em desvantagens, porque as pessoas, para ouvir o mais do mesmo, ela vai ouvir onde ela tem mais conforto, onde ela tem um som, um equipamento melhor, uma banda melhor, um grupo melhor, onde tem mais gente. Se é para ouvir mais do mesmo, vamos ouvir quem tem mais diploma. Nós fomos chamados para pregar. Sabe, para terminar aqui rapidamente essa mensagem, para você que está aí, não, está vendo aí, Pedro disse que ele é o Filho do Deus vivo. Veja o que Pedro dizia. 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro 2:1. Quem disse que eu sou? Pedro está dizendo, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo escrevendo para Timóteo. Olha aí a resposta de Paulo, pergunta feita para Paulo. Estamos aguardando a bendita manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito 2:13-14, o qual deu a si mesmo. Para Timóteo ele escreve também a mesma mensagem. Deus foi manifestado em carne, indiscutivelmente Deus foi manifestado em carne, 1 Timóteo 3:16. João, como nós falamos no início, é o verdadeiro, o filho. Quem diz que eu sou? O filho de João, estava lá ouvindo essa pergunta. É o verdadeiro, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Tomé, um dos 12 que ouviu essa pergunta, disse, Senhor meu e Deus meu. Judas, o único Deus. E por aí vai, né? Eles tiveram a missão de falar não somente que Jesus é o Filho de Deus vivo, mas também tiveram o cuidado de deixar registrado nas Escrituras que Jesus é o único Deus verdadeiro. E essa geração depende de mim e de você. A nossa geração, a nossa região, o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro, os nossos amigos nas redes sociais dependem de nós para ter acesso a essa verdade. E se nós nos calarmos, eles se perderão. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.